elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a espiritualidade boa e amiga, a esse mundo que nos encosta a cada momento e nem sempre a gente está conectado para escutar os seus apelos, para compartilhar os pensamentos, para aspirar uma boa inspiração para a vida, para deixar-nos direcionar por diretrizes superiores ao nosso pensamento comum. Permita, Senhor Jesus, que nesta noite possamos receber da espiritualidade com fé e com certeza a paz e a tranquilidade que aspiramos. E como foi citado a nossa irmã Silvia, que acompanha pela primeira vez, no momento de convalescência e de recuperação, nós pedimos a Jesus que abençoe ao seu lar, que traga-lhe paz, esperança e tranquilidade. Permaneça conosco, Senhor, durante o estudo, que possamos fazer reflexões bem maiores a nível do mundo espiritual, nossa verdadeira pátria. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Bom, nós vínhamos estudando alguns apontamentos que a Ivone Pereira faz sobre o livro A Crise da Morte, de Leon Denis. E nós paramos justamente quando ela cita a página 153, que já está lá nas conclusões do livro, e ela separou um caso, um último caso, com os seguintes detalhes. Terem-se os espíritos recentes encarnados num meio espiritual radioso e maravilhoso, no caso dos mortos moralmente normais, e no meio tenebroso e opressivo, no caso dos moralmente depravados. O que ela está falando para nós nessa questão? Que o desencarne nos promove a morte do corpo físico, ela nos promove a vida espiritual, e essa vida espiritual se dá por questões de afinidade. Quando a criatura é moralmente ocupada, quando ela tem nobres interesses da vida, quando ela se dedica a uma causa, quando ela faz uma introspecção e busca, acima de tudo, se renovar seus ideais, vencer as suas dificuldades. Ela não é um ser perfeito, mas ela é um ser que luta todos os dias para destruir a imoralidade que existe dentro dela mesma. Ela não está preocupada com a imoralidade do outro, com a dificuldade do outro, com a ignorância, com o egoísmo, com a vaidade alheia. Ela está preocupada com a dela, porque aquilo que ela vê no outro é um reflexo do seu próprio mundo interior. Então, morrendo, desencarnando a criatura, nesta luta de vencer a si mesmo, ela se promove a uma condição vibratória que faz com que ela possa ascender uma vida maior, uma vida mais plena, uma vida onde os espíritos já buscam o estado de regeneração. Mas quando ela morre, ainda ligada aos interesses mundanos, presa no seu orgulho, no seu egoísmo, do qual ela teve inúmeras oportunidades de se libertar, mas não quis, porque ela acha bonito ser orgulhosa. Eu não entro numa briga, mas se eu entrar também eu não saio. Quer se impor a qualquer preço, a qualquer condição, independente se está magoando, pisando, dificultando a caminhada dos outros, ela está num estado de perturbação, que vai fazer com que ela viva entre espíritos desta condição. É natural. E não há um castigo nisso, porque nós somos criaturas que geram um campo eletromagnético.
E esse campo eletromagnético, ele é derivado do nosso estado moral e emocional. Então, se nós somos, pelo menos, aqueles que lutam pelo bem todo dia, caem, erram, escorregam, mas se impregnam de vontade e de esperança, nós estamos nos capacitando a viver nas colônias superiores, aonde seremos investidos de outros conhecimentos e, ao mesmo tempo, potencializados os nossos ideais. Mas se a gente está no terra-terra, se a gente está na violência, na pressa, na necessidade de resolver tudo a qualquer momento, independente dos recursos que sejam usados, principalmente violentando, através dos nossos atos, da nossa palavra, a vontade dos outros, ou como diz o doutor Bezerra de Menezes, né, num verbalismo inoperante que não promove ninguém, a gente acaba se prendendo aos ciclos inferiores e desencarna em situação difícil. Aí nós pegamos, por exemplo, o exemplo de André Luiz, com toda a cultura científica preso a realidades temporais, a realidades que eram totalmente divorciadas da proposta de interesse daquele espírito. Mas ele precisa ficar naquele estado até que ele mude. Então, quando ele começa a orar, quem assistiu o filme, né, tem essa cena, e no livro fica mais claro, porque a oração, ela promove um aumento de vibração e nos capacita a fazer essa transição. Então, na conclusão do livro, ele começa a colocar algumas questões como essa. Terem reconhecido que o meio espiritual era um novo mundo objetivo, substancial, real, análogo ao meio terrestre, porém espiritualizado. O que nós temos no plano espiritual é tudo que a gente conhece no plano inferior, porém num nível espiritualizado. Aí a gente vai falar assim, então nós temos universidades no mundo espiritual? Temos. Nós temos creche? Temos hospitais, residências, jardins, construções, nós temos, né, veículos para transportar pessoas, principalmente quando esse plano é muito mais próximo à realidade da Terra. No livro Os Mensageiros, quando nós vemos que André Luiz estava descendo de Campo da Paz para a Terra, que Campo da Paz era uma instância espiritual abaixo de nosso lar, quase preso à crosta, eles usaram de um veículo, de um carro, que pertencia àquela instituição e que fez o transcurso pelas regiões inferiores de forma mais rápida, sem a necessidade do cuidado relativo com o pensamento, protegendo a excursão para que pudessem chegar com mais rapidez à crosta terrestre. Um outro detalhe ela coloca para nós. Haverem aprendido que isso era devido ao fato de que o mundo espiritual, o pensamento constitui uma força criadora, por meio da qual todo espírito existente no mundo astral pode reproduzir em torno de si o meio de suas recordações. Nós já falamos isso, que a nossa vida ela é mental. Nós estamos encarnados num mundo material. Então, nós demandamos uma série de manipulação de matéria. Você vai construir uma casa, você precisa lá de areia, de cimento, você precisa de madeira, precisa de telhado, precisa de uma série de recursos que nada mais são que uma alteração do fluido cósmico universal. Aí você precisa de mão de obra, pessoas especializadas, pessoas que conhecem e montam um projeto, outros que executam esse projeto. Qual que é a diferença para a construção no mundo espiritual? A construção pode ser idêntica.
Nós podemos ter a reprodução da nossa casa no mundo espiritual, e ela vai ser feita através da telementalização, do exercício da projeção mental. Porque se nós, no nosso estado de encarnados, nós pensamos e aglutinamos o fluido cósmico universal, num estado, né, de uma dimensão fora da vida física. Se aqui nós vivemos, né, em 3 dimensões, altura, largura e profundidade, o mundo espiritual é um mundo quintessenciado, numa 5ª dimensão, uma dimensão maior, na 4ª dimensão, que é a dimensão fora das especulações físicas. Lá nós podemos reproduzir. Vamos lembrar da história da Ivone, quando ela foi na casa da tia desencarnada. O salão da casa era o mesmo salão que tinha na casa dela aqui na Terra. E havia um piano, era uma réplica, porque o piano original estava na casa da Ivone. Abandonado lá no canto, com certeza desafinado. E quando ela chegou lá e viu a outra tia já desencarnada tocando piano, ela falou: nossa, tia, seu piano está precisando de um reparo, porque ela está lembrando do instrumento que está lá na casa dela, e aquilo ali era uma construção mental. Até esses detalhes, eles podem ser constituídos com o pensamento. Terem aprendido, num outro detalhe da conclusão, que os espíritos dos mortos gravitam fatalmente e automaticamente para a esfera espiritual que lhes convém por virtude da lei de afinidade. E aí ele usou, né, no caso Leon Denis, Bozano, que faz o livro A Crise da Morte, ele usa um termo autêntico, automaticamente. Quando você desencarna, você vai receber um influxo que vai fazer você viver no terra-terra, ou você pode ser convidado a ascender um mundo maior. Mas se eu for convidado e não quiser ir, pode acontecer isso? Claro que pode. Nós não temos livre-arbítrio. Vários espíritos desencarnam e são convidados a seguirem com a espiritualidade e falam: não, eu não quero ir não, eu ainda tenho muita coisa para resolver aqui embaixo, eu tenho preocupação, são meus filhos, é minha esposa, é meu companheiro, é o trabalho, é a empresa que eu estou deixando para trás. Morrem, mas não desencarnam. Ficam presos a esses interesses e aí começam, pela mesma lei de afinidade, automaticamente se ligarem a pessoas que pensam na mesma faixa de vibração. Então, um ser familiar, desencarnado, que não tem a instrução espiritual, é comum retornar ao próprio lar. Porque não quer deixar a companheira, ou porque quer tomar conta dos filhos. A sua mente ainda está voltada, porque a vida espiritual é extremamente natural. Não há diferença. Ele sente-se vivo, ele respira. Ele sente fome, ele sente sede. Ele sente necessidades biológicas, porque a mente está presa naquela realidade, não o liberta para uma vida de ascensão ao mundo maior. Então, é tudo automático. Quando nós desencarnarmos, nós poderemos tanto ascender ao mundo maior ou permanecer. Se nós não quisermos ficar no terra-terra, né? Nós vamos ser levados pela lei de sintonia a regiões compatíveis com o nosso mundo íntimo. É por isso que suicidas se aglomeram em regiões umbralinas inferiores por traumas mentais, por consciência de culpa, por terem efetuado o mesmo crime. Então, eles têm a mesma vibração que compactua, que compatibiliza para que vivam nas regiões mais inferiores do plano astral.
assim são os assassinos, assim são aqueles que desrespeitam, são aqueles que se corrompem, acabam se aglomerando nas regiões do baixo interesse. E ponderemos nós, se os espíritos dos mortos fatalmente e automaticamente gravitam para a esfera espiritual que lhes convém, é que tais esferas existiam mesmo antes deles para lá gravitarem, criadas certamente por outros espíritos com os quais passarão a colaborar à medida das próprias forças. Então, quando nós adentramos ao mundo espiritual, nós passamos a fazer parte dele ativamente, porque o nosso pensamento vai contribuir com a essência daquele lugar. Olha como isso é profundo. Imaginemos que a gente vá, né, desencarna e somos convidados a morar numa colônia espiritual, que seja qualquer uma delas. Quando nós adentrarmos essa colônia, o nosso pensamento também faz parte daquela constituição. Como o nosso pensamento, como encarnados, faz parte da constituição do nosso planeta. Quando a gente fala assim, nossa psicosfera, né, do nosso país está muito ruim, porque há brigas de interesse, há brigas de questões partidárias, mas e o nosso pensamento onde está? Será que nós estamos orando e pedindo a Deus que os bons espíritos encontrem caminho, ou a gente está botando lenha na fogueira? Ah, tem que fazer isso mesmo, tem que matar, tem que destruir, tem que quebrar, esquecendo que é na mansuetude, como foi muito bem trabalhado pela Neuzélia na quinta, né? A mansuetude é o momento onde Deus se manifesta. Ele não demanda uma guerra, uma discussão, uma briga, uma violência. Deus é paciente. Aí vira, né, aqueles que são negativos, mas se soltarem uma bomba nuclear, acabar com tudo, acabar com o quê? Com o reflexo da vida verdadeira, porque a vida verdadeira está em instâncias mais altas. Então, nós precisamos ser, aqui, como encarnados, criaturas que contribuem para que os bons espíritos encontrem campo de trabalho. E eles só vão encontrar naqueles que automaticamente estiverem próximos pela lei de afinidade. Acham-se de acordo, as almas dos mortos, né, em afirmar que, embora espíritos tenham a faculdade de criar mais ou menos bem pela força do pensamento o que lhes seja necessário, todavia, quando se trata de obras complexas e importantes, a tarefa é confiada a grupos de espíritos que nisso se especializam. Então, o que está lá na conclusão do livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano? Quando nós desencarnarmos, nós vamos ter que plasmar uma roupa. Está até lá no filme, né? Nosso Lar tem. Quando André Luiz pergunta a Lisa, mas eu vou sair assim, né? Vestido como um doente? E Lisa fala, não, vem que eu vou te ensinar a plasmar uma roupa. Como é que a gente vai fazer isso? Pensando. Você vai pensar e vai criar. Mas o nosso pensamento como espíritos recém-desencarnados, e seremos daqui a pouco, sem desejar o desencarne para ninguém, nós teremos uma capacidade pequena ainda de criação. Porque nós somos iniciantes. Imaginem nós que temos essa informação, chegaremos ao mundo espiritual já cientes das nossas possibilidades. Mas a maioria absoluta dos espíritos que desencarnam não se dão conta que são eles que refletem tudo que está à sua volta. Tudo que está à sua volta é fruto do seu íntimo, do seu pensamento. Então, quando chegarmos lá, Deus permita mais ou menos equilibrados, nós teremos condições de contribuir e não de prejudicar com uma mente desgovernada, desorientada,
despreparada para a vida espiritual. Então, alguns recursos nós já teremos condições de fazer. Mas, por exemplo, vai se fazer uma casa. Eu não tenho condição de chegar lá e criar uma casa, porque eu não tenho conhecimento relativo a este tipo de coagulação do fluido cósmico universal, de manipulação da energia que é essenciada. Quem tem são espíritos ou grupos de espíritos que se juntam e mentalmente formam uma construção, um prédio, uma praça, um jardim, o curso de um rio. Nós vamos para auxiliar, não para chegar lá achando que é, né, criador já com condições de gerar o seu próprio ambiente. Claro que nós estando dentro de uma casa e aquela construção esteja sob nossa responsabilidade, ela vai sofrer influência direta do nosso pensamento. Então, a formação interna, a coloração, a aparência dela pode estar muito ligada aos nossos valores pessoais, mas a formação de toda a instituição, de toda a construção, demanda um conhecimento mais aprofundado. Dentre as comunicações analisadas por Bozano, ressaltaremos as concedidas pelo espírito do inesquecível artista cinematográfico Rodolfo Valentino, falecido em agosto de 1926, à sua esposa, Natasha Ramboia, nas sessões realizadas em Nice, na França, e consideradas cientificamente muito importantes, nas quais são citados pormenores desse mundo espiritual que muito edificam os estudiosos. Não nos furtaremos ao prazer de oferecer ao leitor um substancioso trecho das mesmas comunicações. Assim se expressa o espírito do célebre aço. Aqui, tudo que existe parece constituído em virtude das diferentes modalidades pelas quais se manifesta a força do pensamento. Então, olha como é que ele começa a descrever o mundo espiritual. E por que é importante um estudo como esse? Porque na nossa prática mediúnica, dificilmente nós teremos acesso a espíritos ou a comunicações que vão nos descrever, nós já temos isso pronto. É um livro elucidativo, né, que quase nos coloca em contato direto com essa realidade. Ele fala: tudo que existe parece constituído em virtude das diferentes modalidades pelas quais se manifesta a força do pensamento. Ele começa a fazer uma constatação. Poxa, eu estou na minha casa e penso num quadro que eu tinha na minha casa na Terra, e o quadro se reproduz como se fosse aquele quadro. Eu pego ele, eu sinto a sua materialização. É algo que eu posso trocar de parede, trocar de ambiente. Ele tem uma existência enquanto o meu pensamento gerar aquela forma. Afirmam-me que a substância sobre que se exerce a força do pensamento na realidade, mais sólida e mais durável do que as pedras e os metais do meio terrestre. Então, o fluido cósmico universal, ele sofre modificações pelo pensamento para criar formas tão sólidas ou até mais sólidas do que aquelas que nós temos na nossa realidade material. Muitas dificuldades encontrais naturalmente para conceber semelhante coisa. Ele está falando para a esposa. Talvez você não consiga entender aquilo que eu estou te falando. Que parece não se concilia com a ideia que se pode formar das modalidades em que deverá manifestar a força do pensamento. Para a gente que está encarnado, o pensamento é totalmente abstrato. Ele não é concreto.
Mas o pensamento é a maior força do universo. Porque quando se pensa, você faz com que a energia movimente. Então, nós buscamos a matéria-prima do universo, manipulamos com o pensamento e, com isso, criamos formas que não estão na nossa dimensão da vida física. Mas nem por isso elas deixam de existir. Nós temos matérias que não estão totalmente na nossa dimensão. Elas são intermediárias. Por exemplo, a eletricidade. A gente não consegue ver a eletricidade, você vê o efeito elétrico, o efeito que ela produz, mas ela é matéria, num estado plasma. Nós temos a movimentação do ar. Você não vê o ar movimentando, mas você sente ele te refrescar, vê ele balançar as árvores, as folhas. É a matéria em movimento. Então, existe matéria fora da nossa concepção. É isso que ele está tentando falar para ela. Talvez você não consiga imaginar como que o pensamento pode gerar forças na natureza, e forças que são eletromagnéticas. Aí a gente vê como que a gente comprova isso. A comunicação mediúnica é uma transmissão de quê? De correntes mentais. Naquele momento, o espírito aproxima-se do médium e transmite através do pensamento as suas paisagens mentais, os seus efeitos emocionais, a sua condição de vida, e o médium que recebe esse pensamento, matéria, lembrando que no livro dos Espíritos nós temos a Trindade Universal, que é Deus, Espírito e matéria. E somente isso existe no universo. Então, se o meu pensamento não é Deus, se ele não é o Espírito, ele é fruto do Espírito, ele é matéria. E a partir daí, ele assume todas as condições, todas as particularidades da matéria na dimensão que ele se expressa. Continua falando aqui, né, o Rodolfo Valentino. Eu, por minha parte, imaginava tratar-se de criações formadas de uma matéria vaporosa. Elas, porém, são ao contrário, mais sólidas e revestidas de cores mais vivas do que são os objetos sólidos e coloridos do meio terrestre. Então, o que ele está falando? Até para ele, né, chegando ao mundo espiritual e vendo aquela paisagem belíssima, aquela cidade em que ele está, o que ele pensou? Aqui deve ser tudo vaporoso, né? Porque a gente não consegue ver no estado encarnado, nós não estamos vendo os espíritos que estão próximos a nós, mas eles estão revestidos de matéria. Então, é uma matéria que foge à nossa captação. Ele vai para o mundo espiritual com esse pensamento. Chegando lá, as casas não devem ser sólidas, né? A matéria deve ser maleável, deve ser algo muito mais tranquilo. E, no entanto, qual que é a impressão que ele tem? Objetos sólidos e coloridos são muito mais vivas e muito mais sólidas que os objetos do meio terrestre. As habitações são construídas por espíritos que se especializaram em modelar, pela força do pensamento, esta matéria espiritual. Então, os espíritos que vão estudar a arquitetura do mundo espiritual, eles vão lá e vão estudar dentro dos campos de ensinamento, como, através do pensamento, vão modelar, vão construir. E não pensa que este conhecimento é atributo apenas dos espíritos evoluídos. Porque quando a gente pega, por exemplo, as obras de André Luiz, nós vamos ver que as regiões umbralinas são repletas de construções.
E essas construções nada mais são que criações mentais. No livro Libertação, de André Luiz, um livro que a gente sempre cita, há um capítulo chamado Uma Cidade Muito Estranha. E neste capítulo havia uma construção muito grande, muito sólida, dada, né, como um castelo, aonde abrigava lá os domínios de Gregório. As pessoas que iam para lá, e André Luiz foi uma que foi, né, para poder fazer uma missão dentro desse castelo, ele ficou preso em um calabouço. E esse calabouço tinha uma janela, aonde ele conseguia observar a vida naquela instância espiritual inferior. E, aliás, há até um caso interessante, né, que ele cita nesse livro. Quando ele está preso no calabouço, para serem analisados vibracionalmente no outro dia, para eles poderem agregar aquele comando de Gregório, mais tarde promover a libertação, ele ficou observando por uma janelinha que dava acesso às instâncias espirituais umbralinas, aonde se localizava essa cidade, e ele vê um diálogo perturbador. Havia uma senhora desencarnada de aspecto muito ruim. Ela aparentava as bruxas dos contos de infância. Ela andava com trajes escuros, compridos, que lhe tampava as mãos magras dos dedos compridos, usava um chapéu que escondia parte do seu rosto e abraçava-se a uma jovem encarnada, que estava ali naquele momento desdobrada pelo sono físico. E ela conversava no ouvido dessa jovem, falando: onde está o seu marido? Por que que ele não tem te acompanhado às excursões aqui na nossa cidade? E ela, muito sincera, diz: meu marido está com uns pensamentos muito diferentes depois que passou a frequentar um ciclo de orações. Quando ela disse isso, o obsessor sobressaltou-se como um animal acuado e disse a ela: pois proíba ele de ir. Crie dificuldades, nós não podemos perdê-lo, ele é peça fundamental para a ação dos instrutores dessa cidade, no lugar aonde ele trabalha. Só a presença dele num ciclo de orações evitava que ele transitasse pelas regiões inferiores, que apresentam construções e apresentam um panorama gerado pelas mentes dos espíritos que lá habitam. Então, nós temos inteligência nas trevas, mal direcionada. Não é à toa que na escala espírita, na terceira ordem, na oitava classe, nós temos espíritos pseudo-sábios, que têm um bom conhecimento, mas não é um conhecimento voltado para o bem. Eles as constroem, os espíritos, sempre tais como as desejam, pois que tomam as subconsciências desses últimos os gabaritos mentais de seus desejos. Então, o que ele fala? Nós vamos chegar lá, vamos ter bônus hora que nos, né, abone o pedido, então vai nos dar lá, ó, agora você pode procurar os espíritos construtores e passar a eles o seu desejo de ter uma habitação, para que você possa receber também os espíritos que ainda não têm, assim como seus familiares quando desencarnar. Aí nós vamos procurar esses espíritos e passar para eles aquilo que nós queremos. Ah, eu quero uma casa, né, que tenha uma varanda grande em volta, que seja cercada de um jardim, e seja uma casa que tenha vários quartos para a gente abrigar todos aqueles que chegarem e não tiverem ainda uma ambiência para ficar. Então, nós vamos passar as nossas memórias do subconsciente para estes espíritos especializados e eles vão aglomerar a matéria para que ela dê forma àquilo que a gente ainda não pode fazer. Há um livro ainda mais antigo, e esse aqui
a gente vê a importância porque ele é recebido, né, por um pastor protestante. O livro chama A Vida Além do Véu. Esse livro ainda se encontra à venda. Eu tive pesquisando na internet há pouco tempo e eu não vi se tem PDF dele para a gente poder ler a íntegra da comunicação. Mas ele ainda está à venda, apesar de ser um livro contraditório com a doutrina protestante. Porque ela vai descrever um panorama espiritual muito próximo da Terra, e não um céu de especulações brilhantes. Ele foi recebido pelo reverendo, né, Von Holler, e tornou-se célebre no assunto, pois que o espírito da sua própria mãe dita-lhe o livro. E ele recebe esse livro mediunicamente. Para a gente ver que a mediunidade não é um atributo da doutrina espírita, é um atributo do ser humano. Dante, como ela citou, foi médium dos espíritos que o mostraram regiões do mundo espiritual. E nesse livro, né, a sua genitora, a genitora do próprio médium, narra ao filho, em comunicações periódicas, as mesmas construções fluídicas do mundo espiritual, isto é, jardins, estradas, habitações, cidades. Semelhante médium é certamente insuspeito, visto que, como protestante, seria bem outras as ideias que elementaria contra a vida espiritual. O que ele poderia ter ideia da vida espiritual, né? Devia pensar no céu lá de contemplação, de outros tipos de atividade, e não um mundo paralelo à Terra. Isso nos lembra a história de Edgar Cayce, considerado o maior vidente dos Estados Unidos. Ele era professor da igreja metodista, se não me engano, presbiteriana, uma das duas. E ele tinha visões, né, que ele chamava de consultas. Ele deitava-se, entrava em transe e fazia uma série de profecias. Algumas se realizaram, outras não. E numa dessas, ele começou a ver as suas próprias vidas passar, o que mexeu muito com a sua crença, porque ele, como protestante e como professor da igreja, ele não podia defender a reencarnação de forma clara. Então, ele que estudava a Bíblia e que lia a Bíblia uma vez por ano, fez isso mais de 60 anos na sua vida, ele começou a estudar a Bíblia com uma visão sobre a reencarnação e chega à conclusão que na Bíblia a reencarnação está explícita e poucos são aqueles que notam a sua essência. Esse, né, documentário de Edgar Cayce encontra-se no YouTube com facilidade. Tais comunicações, em sua maioria, datam de 1913. Convém deliciarmos ainda as nossas almas com alguns pequenos trechos de tão interessante livro. O livro se chama A Vida Além do Véu. E ela traz para nós essas passagens. Pode agora fazer-me o favor de descrever a sua casa, paisagem? Pergunta o reverendo. E ela responde: é a terra aperfeiçoada. Só nessa resposta ela já quebra aquela visão, né, pitoresca do céu de contemplação. É o mesmo planeta que você está. É a mesma realidade que você está, porém, aperfeiçoada. Certo, o que chamais quarta dimensão, até certo ponto, existe aqui. Mas não podemos descrevê-la claramente. Nós temos montes, rios, belas florestas e muitas casas. Tudo foi preparado pelos que nos precederam. Nós, quando chegarmos ao mundo espiritual, vamos encontrar o quê? Uma cidade, uma colônia que foi construída por aqueles que nos precederam. Nós temos muito pouca história das colônias espirituais. Mas, por exemplo, o nosso lar foi construída por portugueses no ano de 1500. E eles construíram ela baseado numa colônia acima chamada regeneração. Então, a base, a planta, a construção, e ela fica
num cume de montanhas espirituais, como ela diz aqui para nós. Nós temos montes, temos florestas, muitas casas. Trabalhamos atualmente, por nossa vez, construindo e regulando tudo para os que ainda durante algum tempo vêm continuar sua luta na Terra. Então, há uma troca, há um ciclo. Que hora nós vamos estar no mundo espiritual e hora nós vamos estar no mundo material. Quando a gente entra, e aqui a gente entra pela morte do corpo, e aqui a gente entra pelo nascimento do corpo. Quando morre, quando está com a consciência tranquila, essa transição é normal. Como se estivermos equilibrados, o nascimento também ocorre numa transição normal. Quem quiser estudar esta parte, está lá no livro Missionários da Luz, capítulo 13, a encarnação, a reencarnação de Segismundo. Mas agora nós estamos nesse ciclo. Eu coloco aqui porque a maioria absoluta de nós já passou do meio da existência física. Nós não sabemos aonde o Mzinho da morte vai estar, se vai daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 40 anos. Mas dificilmente nós vamos vencer a barreira dos 100, 110, 120. Então, tendo passado já da metade da existência, é hora do amadurecimento espiritual estar conosco no nosso pensamento, nos nossos valores, nas nossas crenças, nos nossos hábitos, para que quando acontecer a transição do ciclo, aqui embaixo, né, nós temos, vamos colocar matéria, não porque tudo é matéria, vamos colocar aqui que aqui seja a Terra e aqui o mundo espiritual, essa transição seja tranquila, essa transição seja um ciclo natural de desenvolvimento do ser humano. E quantos anos pode durar esse ciclo aqui? Calculável, nós podemos desencarnar e reencarnar logo em seguida? Sim, dependendo da própria necessidade. A gente pega o livro, por exemplo, Ave Cristo, aonde nós temos o trabalho do Espírito, né? Que Quinto Varro. E ele havia pedido ao mundo espiritual 100 anos para poder aproximar o Filho do Cristo. Então ele desencarna como Quinto Varro e pede no mundo espiritual para reencarnar. Então a reencarnação é rápida. E ele reencarna, né, como Quinto Celso e acaba sendo filho adotivo do próprio filho e aproxima-se ele do Criador nos 100 anos que foi lhe dado para isso. Nós podemos chegar no mundo espiritual e ficar 200 anos, 400 anos. Tudo vai depender de uma programação de desenvolvimento. Por isso que esse espaço aqui é importante. Porque quando nós já estamos aqui lúcidos, saudáveis, em condição de melhorar-nos, porque a encarnação só tem essa finalidade. A finalidade não é fazer trabalho social, isso é consequência. Eu quero fazer um trabalho para atender 1000 pessoas, ótimo, mas se não melhorar a mim intimamente, ele vai valer para as 1000 pessoas e muito pouco para mim. A encarnação ou reencarnação, ela é o tempo hábil espírito para se libertar do mal. Se eu consigo, neste tempo, sair daqui menos orgulhoso, menos egoísta, menos vaidoso, ela vai ter sido positiva. E aí sim a gente começa a se credenciar para encarnações com maior utilidade. Quando a gente compara, por exemplo, mas o Divaldo está aqui, né? Quase na linha final, com 90 e tantos anos. Uma obra assistencial gigantesca, com mais de 600 filhos só registrados, fora os que ele criou, os que ele cuidou. Mas é uma alma que já desceu aqui amadurecida, muito diferente de nós. Nós estamos agora acordando, igual aquela fruta que ficou no inverno encolhida, e começa a receber os primeiros raios de sol da primavera e vai se inspirando para um dia frutificar. E aí a gente para pensar, meu Deus, eu já estou
chegando nas últimas curvas do circuito desta existência. Então, não me cabe mais perder o meu tempo com as distrações que não vão me edificar. Não que eu não vá me distrair, que eu não vá descansar, mas eu preciso ter propósito. E propósito nasce da vontade, da disciplina, até que um dia seja totalmente espontâneo. O tecido, voltando aqui à mãe do pastor, né, do reverendo dizendo, o tecido e a cor do nosso vestuário tomam sua qualidade do estado espiritual e do caráter de quem usa. Aí você entende por que o espírito inferior tem as suas vestes negras, rasgadas, sujas, com mau odor, porque é um reflexo do seu mundo íntimo. Enquanto os espíritos superiores ou se apresentam em túnicas alvas ou em roupas leves que resplandecem a claridade dos seus próprios pensamentos e do seu próprio julgamento da vida. O nosso ambiente é parte de nós mesmos. Olha que interessante que ela põe. E a luz é um importante componente do nosso ambiente. Entretanto, é de poderosa aplicação debaixo de certas condições, como poderemos ver naqueles salões. Não teriam de ser demolidas as edificações. Olha que interessante isso. Vai a gente construir aqui na Terra. A gente vai, né, compra uma casinha pequena lá, aí começa, né, família cresce, às vezes a situação melhora, a gente quer fazer uma construção mais moderna, a gente tem que demolir aquilo tudo, fazer uma nova planta, construir uma edificação maior. Aqui ela faz esse detalhe, olha. Não teriam de ser demolidas edificações para aproveitar-se depois o material em nova construção. Porque a gente aqui nem aproveita, né? Vai jogando do lado, depois aquilo pega, vira aterro, serve para outro tipo de construção. Seria ele aproveitado com um prédio em pé. Olha que interessante a visão dela. Então, nós tínhamos lá a nossa casinha, né? E à medida que o pensamento agisse sobre ela, ela naturalmente tomaria as proporções que agora a gente precisa que ela se transforme. O tempo não tem ação de espécie alguma sobre as nossas edificações. Então, não racha, a chuva não derruba, não arranca, né, cobertura, não dá teia de aranha, não tem que ficar pintando. Sua durabilidade depende apenas da vontade dos donos. Enquanto eles quiserem, o edifício ficará em pé, podendo ser alterado ou modificado consoante os seus desejos. Então, toda construção no mundo espiritual, ela é um reflexo da intimidade daqueles que moram nela, como as nossas na Terra. Às vezes a gente chega numa casa e vê que a casa está totalmente bagunçada. É o reflexo do interior. Ah, mas eu estou muito cansado. Ah, mas eu trabalho demais. Não deixa de ser um reflexo. Ah, eu vou num lugar que está perfeitamente limpo. Pode ser um distúrbio de comportamento para esconder aquilo que é sujo dentro de si mesmo. Então, nós não temos como julgar pelas aparências da vida desta dimensão. Mas no mundo espiritual, tudo vem à tona. Eu não consigo esconder quem eu sou pela vibração do meu pensamento. Eu não consigo ter aquele verniz social de sorrir para todo mundo, mas por dentro estar pensando, julgando o comportamento, criticando as pessoas. Pelo contrário, se eu sou dessa forma, eu me torno, eu exponho a minha intimidade. Então, quando nós chegamos no mundo espiritual, nós vamos viver a verdade em todos os pontos. Eu não vou desencarnar amanhã e partir para o mundo de luz se essa luz já não for minha realidade neste mundo. Nós não vamos sair da Terra para viver num planeta superior
se nós não temos condição de viver nas colônias próximas à Terra e pensam de forma mais equilibrada? Então, os exercícios para evitar os excessos, os desequilíbrios, os distúrbios, os pensamentos equivocados, a maledicência, a malícia, a sensualidade, tudo isso nos puxa para as intimidades, para as entrâncias, para os caminhos da inferioridade. Ao passo que o pensamento voltado para um comportamento superior, para um trabalho íntimo, constante, para um estudo edificante, para uma música de qualidade, isso sim nos dá condições de aprimorarmos e de crescermos espiritualmente. E o livro todo, assim, prossegue em revelações belas e simples, lógicas e edificantes, o que confirma o noticiário de muitos médiuns que também chegam a verificar tais realidades do mundo invisível durante o seu desdobramento em espírito. Todo sonho que nós temos que seja um desdobramento é uma vida no mundo espiritual. Pode ser nas dimensões da Terra, pode ser no nível mais superior, nos níveis mais inferiores, mas são aqueles sonhos que realmente deixam impressões, boas ou más. A maioria dos sonhos que nós temos são sonhos da nossa própria mente, né, desequilibrada, acelerada, imediatista. Mas não é só. Um livro encantador, No Limiar do Etéreo, publicado em 1931, de autoria do ilustre Dr. J. Arthur Findan, pesquisador dos fenômenos espíritas na erudita Inglaterra, que tantos excelentes investigadores do psiquismo concedeu ao mundo, conta no capítulo 10, Noites de Instrução, o diálogo mantido com o espírito que lhe respondia através do fenômeno da voz direta, e do qual destacamos os seguintes trechos. Só para a gente lembrar o que é a voz direta, é aquela voz que os espíritos, eles criam ectoplasticamente, né, uma garganta e ecoam nessa garganta a sua voz para que ela desça de vibração sonora e a gente consiga escutar no nosso ouvido. Então, como se eles materializassem uma garganta, falam numa vibração extremamente, né, fora da nossa captação, isso aqui faz uma transformação dessa vibração para que se torne audível. Poderá dizer-me algo com relação ao vosso mundo? Pergunta o pesquisador. E a voz direta responde: todos que estão no mesmo plano podem, como já disse, ver e tocar as mesmas coisas. Essa resposta é fantástica. Olha o que ele está falando para nós. Todos os que estão no mesmo plano. Então, ele começa a afirmar que há vários planos no mundo espiritual. Não vamos voltar aqui à teoria dos 7 céus, né, que é a teoria espiritualista. Mas, por exemplo, nós temos aqui o plano equilibrado. Aqui são os planos inferiores, né, aqui são os planos trevosos, e daqui para cima, planos maiores. Então, todos os espíritos que estão neste nível de vibração, eles têm como ver e tocar esta realidade dimensional, como aquelas estão abaixo de si. Eles podem ver e tocar as dimensões inferiores, mas não podem ver e tocar as dimensões superiores. Então, quando uns espíritos superiores descem a esse plano, eles não são vistos. Eles estão numa condição vibratória acima da capacidade visual desses espíritos. Como nós que estamos num plano mais baixo, vamos colocar aqui treva não vamos colocar aqui terra, nós estamos numa condição material mais baixa, então nós podemos ver e tocar tudo que é material. Mesmo que isso aqui seja uma ilusão, mas não vou entrar nessa questão.
Nós podemos ver e tocar. Os espíritos também podem, mas nós não podemos vê-los, porque estão em condição vibratória diferente. Se tivéssemos uma condição vibratória, uma percepção vibratória diferente, poderíamos ver e tocar. Se olhamos para um campo, é o campo que todos vemos. Cada coisa é a mesma para os que se acham nas mesmas condições do desenvolvimento mental. Então, se nós moramos nesta vibração, se nós formos ver um campo, todos que estão ali estão vendo aquele campo. Não é um sonho, tudo é real para nós outros. Podemos sentar-nos juntos e gozar a companhia uns dos outros, precisamente como fazeis na terra. Temos livros e podemos lê-los. Temos as mesmas sensações que vós. Podemos dar longos passeios por uma região e encontrar um amigo a quem não víamos desde muito tempo. Das flores dos campos aspiramos os aromas como vós aí. Apanhamos flores como fazeis. Tudo é tangível, porém num grau mais alto de beleza de tudo que há na terra. Então, nós passamos a ver como que o mundo espiritual é natural, como que ele é próximo da nossa realidade, a tal ponto que a gente, sequer nota a transição da morte. Para alguns espíritos, ela não existiu, e isso os perturba. Mas nós, com esse nível de conhecimento que estamos tendo, passaremos pelo momento da morte com extrema cautela, lucidez, tranquilidade, com a consciência calma. Que se não fizemos tudo aquilo que deveríamos ter feito, fizemos sim com boa vontade o que estava ao nosso alcance. Trabalhamos pelo nosso desenvolvimento moral e intelectual. Lutamos contra as nossas imperfeições. E é isso que nos credencia a vivência espiritual mais elevada. Esses ensinamentos que nós estamos tendo, que nada mais são que os espíritos contando para nós a realidade em que eles estão vivendo, é de grande valia para que a gente não tenha aquele trauma da transição. E agora? Estou chegando ao final dessa existência. Meu Deus, como é que será a vida? Nós já sabemos como é que a vida será. Nós já sabemos as leis sociais que regem as colônias, as construções, como se forma, como se constrói, como se vive. Então, naturalmente, nós vamos fazer essa transição sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de trauma, sem nenhum tipo de crise. E isso é importante para o nosso desenvolvimento como espíritos. A partir do momento que deixamos de temer e entender o processo, tudo nos parecerá mais natural e, ao mesmo tempo, a nossa fé se fortalece a tal ponto que passaremos a conviver com os espíritos desencarnados de forma tranquila, porque aquilo que eles vivem no mundo espiritual é aquilo que nós vivemos no mundo material físico, porque o deles também é material. Não há diferença. Se eles podem nos visitar, nós também podemos visitá-los fora do corpo físico, nos intervalos que o sonho lúcido nos proporciona. Basta para isso o equilíbrio, a oração, a consciência tranquila e se libertar das companhias indesejáveis, do orgulho, do egoísmo e do interesse pessoal. Nós vamos parar nesse ponto. Na próxima semana, vamos dar sequência a partir desta reflexão. Vamos fazer nossa prece de agradecimento a nosso Senhor. Senhor Jesus, mestre e amigo, a cada dia, Senhor, que estudamos essa obra, nos aproximamos mais da realidade do mundo espiritual. Não temos nenhum receio, Senhor, nenhuma dúvida da sua existência. Nós te pedimos, Senhor, que essas reflexões
possam fazer uma base sólida na construção do conhecimento espiritual, que ainda alcançaremos nessa existência com esforço, com a dedicação e com a disciplina. E te pedimos também, Senhor, que possamos lembrar dos ensinamentos de nosso Mestre, Senhor, principalmente nos momentos mais difíceis que estamos vivendo. Porque ser cristão no momento tranquilo é muito fácil, mas ser cristão no barco na tempestade, sem medo porque Jesus está no leme, requer a nossa esperança e a nossa fé raciocinar. Nós não tememos, Senhor, as intempéries, as discussões, e oramos para que os espíritos superiores tenham um campo de trabalho e direcione os nossos destinos. Abençoe, Senhor, a todos que estão estudando conosco, a todos aqueles que mais tarde também encontram um tempo de reflexão junto aos ensinamentos, e que possamos nós, Senhor, na próxima semana, estarmos novamente buscando o esclarecimento que esta obra tem nos proporcionado através do estudo e da reflexão. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado a todos. Uma ótima semana para todos. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja.